Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22. Eu vou trazer essa palavra para a igreja, até para que você possa entender um pouco esse projeto, que é a escola de profeta. Você vai, através dessa palavra, você vai ter algum conteúdo para você poder compreender. Apocalipse, capítulo 22, se você tiver sem Bíblia, pode ler com alguém que esteja aí do seu lado. Sempre a leitura principal, nós vamos sempre estar usando a nossa Bíblia.
Se caso você veio sem, não tem problema, nós temos lá no balcão, lá com os obreiros, as Bíblias para poder te emprestar, para que você possa então fazer uso dela. Depois, durante a ministração, nós vamos fornecer versículos também pelo telão. Mas por que o texto principal nós não vamos projetar? Porque nós não queremos extinguir a Bíblia. Não é esse o propósito. Você precisa ter a sua Bíblia. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Então, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo a partir do 8. Nós vamos ler até o versículo de número 17. 22, de 8 a 17. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vês, não faça isto, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles estas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então vamos nos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra começa sendo descrita através do autor, de quem escreveu este livro. Ele é autor só pelo fato de ter escrito, mas na verdade o livro de Apocalipse, ele vem da inspiração do Senhor. O livro de Apocalipse não é uma história humana. O livro de Apocalipse é a revelação das coisas de Deus. Lá no começo do livro você vai ver que é a revelação das coisas que já foram, das coisas que estão sendo e das coisas que haverão de acontecer.
Mas o texto começa dizendo assim, eu, João, então é João falando, a princípio é João falando, e ele está contando aqui a experiência dele. Então você veja que um apóstolo, esse João aqui, né, é o apóstolo, ele está aprisionado em um lugar, sentenciado de morte. Esse lugar que ele está aqui aprisionado se chama Ilha de Patmos, uma ilha impossível de sobreviver a ela. Porém, é nesse lugar difícil, é nesse lugar contraditório que Jesus vai se revelar ao apóstolo. Então, o que nós aprendemos com isso? Que às vezes a gente passa momentos difíceis, às vezes a gente passa momentos contraditórios, mas nem tudo está perdido, porque é justamente nesse tempo que Jesus pode então vir nos visitar, nos fortalecer, nos abençoar, nos levantar, colocar de pé e nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós nunca podemos desistir, né? Então João, ele está dizendo assim, que mesmo, né, ele está dizendo aí, ó, eu, João, sou quem? Então ele está dizendo que ele ouviu e viu. O que ele ouviu? Ele ouviu a voz do Senhor Jesus. O que ele viu? Ele viu as coisas que ainda para a nossa geração vão acontecer, né? Então você veja que ele está dizendo aqui que ele teve uma experiência tremenda com Deus. Agora, por que ele teve essa experiência tremenda com Deus? Porque ele se colocou à disposição disso. Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de ter uma experiência com Deus, mas eu não tenho. De repente você não tem, não é porque você é você. De repente você fala assim, eu não sou nada. Não, você é uma pessoa importante para Deus. Mas você precisa estar, né, em condições, você precisa estar à disposição de Deus, para que Deus então possa, da mesma maneira, trabalhar na sua vida. Então veja que ele fala aí, que ele ouviu e viu coisas, e ele fala assim, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então você veja que mesmo ele sendo um apóstolo, ele cometeu uma falha aqui, ele cometeu um erro, e ele vai ser corrigido pelo próprio anjo, que veio então aqui trazer algumas coisas para que ele pudesse ver e para que ele pudesse ouvir, né? Então no versículo 9 fala assim, ó, então ele, o anjo, me disse, vês, não faça isso. Então você veja que nós muitas vezes podemos cometer erros, podemos cometer falhas, mesmo conhecendo um pouco da Bíblia, mesmo tendo já algum certo amadurecimento na fé. Veja, ele era apóstolo, ele andou com Jesus, ele aprendeu a palavra diretamente com Jesus, ele está recebendo aqui substancialmente a palavra de Deus de uma maneira, né, que ninguém recebeu. Ele está sendo aqui uma pessoa privilegiada, e ainda assim ele cometeu uma falha. Então a escola de profeta é justamente para isso, para nos ensinar como a gente deve se comportar diante de Deus, como que nós podemos ter experiências com Deus. Por exemplo, ele fala que ele viu e ouviu, quer dizer que ele sabia ver e ele sabia ouvir a voz de Deus. Eu vou perguntar para você, você tem visto e ouvido Deus na sua vida? De repente você vai falar, não é porque Deus não está falando, porque Deus continua falando, e Deus continua mostrando. Se você não está vendo, se você não está ouvindo, é porque você não está tendo essa intimidade o suficiente para você perceber a presença de Deus na sua vida. E como que você faz? Então, você precisa aprender isso. Quem que vai te ensinar isso? A igreja, a própria palavra que vai nos ensinar. Então você veja que ele vai e adora o anjo, e o anjo então corrige ele, ele falou, o que você está fazendo? Espera aí, não faz isso não. Aí ele vai falar, ele vai ensinar para João, o apóstolo, hein? Ele vai ensinar para o apóstolo
que ele era um anjo, e ele vai ensinar quem são os anjos. Olha só, então ele fala assim, ó, né? Não faças isso, porque eu sou conservo teu. Ó, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que está escrito na Bíblia, porque quando alguém perguntou assim, quem são os anjos? Então a Bíblia responde assim, os anjos são seres espirituais, que estão a serviço, eles são ministradores a favor daqueles que temem e servem o Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, que João é servo. Fala assim, João é servo. E o anjo, fala, e o anjo é conservo. Então, pensa bem nisso, ó. O anjo é servo do servo. Quem entendeu isso, diga amém. E de repente você nunca viu um anjo na sua vida. E de repente você nunca percebeu a presença de anjos na sua vida. Mas então, por quê? Porque você não tem, né, essa preparação. Porque você não aprendeu ainda a viver a sua vida espiritual. Mas tem anjo, pastor, perto de mim? Está escrito na palavra. Se você, veja bem, se você está adequado ao requisito da palavra, então é para ter anjo do seu lado. Qual é o requisito? Está escrito na Bíblia assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Aqui tem alguém que teme ao Senhor? Tem. Então, ao seu redor tem anjo. Mas eu não estou vendo. Mas não vai deixar de ter porque você não vê. Mesmo você não vendo, vai ter. Porque você pode passar, você pode comer bronha, mas a palavra não passa. A palavra não falha. Amém, irmão? Então veja, você tem anjos que você não está vendo. Deus está falando o que você não está ouvindo. E Deus está mostrando o que você não está vendo. Então o que está acontecendo com você? Você está servindo a Deus confuso. Você está servindo a Deus confusa. E por quê? Não é por causa de Deus, porque Deus está trabalhando. É porque não existe afinidade, não existe comunhão. Então é isso que a escola de profeta vai fazer. Então veja bem, ó, o anjo fez aqui, ó, o papel da escola de profeta ensinando para João, né? E ele fala então, né? Fala, ó, não faz isso, não se dobra diante de mim, porque eu não sou mais do que você. Aliás, eu sou servo teu, estou aqui para te assistir, eu estou aqui para ministrar o teu favor, né? Ele fala aí, ó, de você, dos teus irmãos. Aqui está falando com quem? Está falando comigo. Está falando com quem? Eu sou irmão na fé de João. Quem é irmão na fé de João aqui? Então, ó, esse mesmo anjo aqui, ó, está comigo também, está com você. Entendeu? E ainda ele fala assim, ó, né? Dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste. E quanto a adorar, fala assim, ó, quanto a adorar, adora a Deus. Aleluia. Está vendo, irmão? É isso aí. Então a gente só pode adorar a Deus. Ah, eu adoro esse prato aí, eu adoro esse bife. Não, a gente gosta. Adorar, a gente adora a Deus. Levanta a sua mão e fala assim, eu adoro a Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, então ele me disse, vê, não faças isto. Eu sou servo teu, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam a palavra desse livro, adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está. Por que ele está dizendo isso? Porque se você for lá em casa, lá depois lá em casa, no livro de Daniel, no capítulo de número 12 de Daniel, porque Daniel, deixa eu explicar para você, Daniel,
ele é um livro do Velho Testamento, como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento. Então, o Apocalipse do Velho Testamento está registrado em Daniel, e o Apocalipse do Novo Testamento é o livro da revelação, que é Apocalipse. Então, lá no Apocalipse do Velho Testamento para Daniel, quando Deus deu a visão para Daniel, no capítulo 12, Deus vai falar assim para Daniel: Daniel, tudo isso que eu estou te falando, você sela, você guarda, você não espalha, só guarda, só guarda. Por quê? Porque ainda vai demorar muito para acontecer. Vai demorar muito para acontecer. Fala assim, ó, guarda, porque vai demorar muito para acontecer. Agora aqui está dizendo assim, ó, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está. Então você entendeu por que não é para esconder, por que não é para guardar? Porque o tempo está próximo. Então, se de João estava próximo, de nós está o quê? Você faz a conta. Você faz a conta para você ter uma ideia. Então a Bíblia fala assim para nós, olha, veja bem, né? A Bíblia está dizendo assim, olha, ó, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E aí no versículo 11 fala assim, ó, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo a santifique. Então é a respeito disso que ele está dizendo aqui, tá? É a respeito disso. Falou, olha, você não pode esconder isso. Você tem que falar, você tem que avisar, ó, que cada um deve se aplicar naquilo que crê. Cada um deve se aplicar naquilo que entende. Então, o injusto se aplique na injustiça. O imundo se aplique na imundície. Porém, o justo, ainda que seja difícil, complicado, que seja trabalhoso, se aplique na justiça. E o santo, ainda que seja em tempos adversos, continue se aplicando na santidade. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, ele está separando aqui as coisas. Aqui existe o mundo e que no mundo existe a igreja. Que o mundo é mundo e a igreja é a igreja. A igreja não é o mundo e o mundo não é a igreja. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, olha, aqueles que, por exemplo, gostam do mundo, então que vivam no mundo, mas aqueles que gostam da igreja, que vivam na igreja, quer dizer, que se aplique nisso, se aplique nisso. Então, por que ele está dizendo isso para João? Porque ele sabia, a revelação dizia que os tempos iam ser difíceis. Então, por exemplo, é difícil você ser injusto hoje? Não é. É difícil você ser uma pessoa impura hoje? Não é, você não precisa nem esconder. Você pode ser. Você pode ter até seguidor. Você pode ser até um canal na internet ensinando como ser impuro, como ser injusto, e você vai bombar. O difícil o que é? É o contrário. O difícil é você andar num caminho justo, e o difícil é você andar num caminho santo. Entendeu? Agora, o mundo tem essa facilidade. Nós é que temos a dificuldade. Mas eu quero, aqui é o mistério. Aqui é o mistério. Qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade não é estar na igreja para ser puro. A nossa dificuldade nunca vai ser de estar na igreja para ser santo. Não. Porque para isso nós vamos ter a ajuda dos anjos, nós vamos ter a ajuda do Senhor Jesus, nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo e nós vamos ter a ajuda de Deus o Pai. Amém, irmãos? O que se torna difícil para nós? É a gente querer estar na igreja e ser injusto, e ser impuro.
É aí que fica difícil. Aí a gente tem que ter uma vida dupla. Aí a gente tem que... Fica complicado. Aí a gente tem hora que a gente não sabe o que fala, não sabe como praticar, não sabe como estar. Então vai ficando chato, vai ficando difícil. A vida de igreja vai ficando contraditória, ela vai ficando amarrada, vai perdendo o prazer, porque a gente não gosta, sabe, de ficar, por exemplo, fazendo o contrário. A gente não gosta, isso é trabalhoso. Por isso que o anjo está dizendo assim, ó, nos últimos dias, não perca tempo com isso. Nos últimos dias, encontra o seu lugar. Se o seu lugar é no mundo, então vá para o mundo. Agora, se o seu lugar é na igreja, então você precisa se aplicar à igreja. Você não pode, por exemplo, fazer a escolha da igreja e não se aplicar a ela. Você tem que fazer a escolha da igreja e você tem que ser constante nas coisas. Você tem que ser constante nos cultos. Você tem que ser constante na oração. Você tem que ser constante nas atividades. Você tem que se entregar a isso. Você tem que se envolver. Você não pode ser uma pessoa no meio. Você tem que fazer parte do meio. Entendeu? Porque Jesus, ele não vai vir buscar pessoas, ele não vai vir buscar umas pessoas daqui, umas pessoas dali, e nem umas pessoas de lá. Jesus vai vir buscar o meio, ele vai buscar o meio, e quem tiver na igreja, por exemplo, quem for da igreja do Senhor Jesus, será levado. Aí diz a palavra que chegando lá, aí sim, chegando lá, vamos ver quem chegou. Ah, você chegou, então vem para cá. Ah, você chegou também, mas a escolha não vai ser aqui, um por um. Aqui vai ser a igreja. Muito embora a salvação seja individual, mas é a igreja do Senhor Jesus que vai ser levada. Então ele está dizendo assim, ó, se aplique nisso, não perca tempo com outras coisas, né? E por que ele fala isso? Porque, veja bem, a palavra de Deus... Ela, por exemplo, estabelece alguns critérios. Então, por exemplo, as coisas impuras. O que seriam para a Bíblia as coisas impuras, para que você pudesse assim, saber assim, isso aí para mim não é bom não. Isso aí, porque às vezes eu falo com pessoas, né? E as pessoas elas contam para mim alguma experiência, e eu vejo que elas não têm assim conhecimento. Elas não sabem, por exemplo, que aquilo não era devido, que aquilo não deveria ser oportuno. Mas, por exemplo, você sabe que a Bíblia fala que tem lugares, diga comigo, lugares impuros. Você acredita nisso? A Bíblia fala que tem lugares. Agora, esses lugares, eles não são impuros para quem está no mundo, porque quem está no mundo é o quê? Impuro. Então, esses lugares para quem está no mundo não são impuros, faz parte do meio. Esses lugares são impuros para nós que estamos na igreja. Aí, algumas pessoas acabam dizendo assim, o pastor ele não deixa que a gente vá em certos lugares. Não é o pastor que não deixa, não é o pastor que permite, não é o pastor que dá uma requisição, uma autorização. É a palavra de Deus que nos ensina que tem certos lugares. A Bíblia fala, tem um versículo muito conhecido, que fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Por quê? Por quê? Para e pensa, mas por que a Bíblia está falando isso? Porque algumas coisas são impuras. Então veja bem, tem alguns lugares que não é para nós. Então tem alguns lugares que a Bíblia fala assim, que o puro se purifique cada vez mais. Então nós fomos tirados desse meio. Não é para a gente continuar vivendo nesse meio. Nós fomos tirados. A igreja é para quem está até aqui do mundo. Para quem gosta do mundo, a igreja não funciona.
Agora a pessoa que fala assim, ó, eu não aguento mais o mundo, eu não suporto mais o mundo. Tem uns que falam assim, ó, eu não consigo mais viver nessa imundície, nessa sujeira, né? Então, para onde eu vou? É a igreja. O único lugar no mundo onde deveria existir pureza e santidade é aonde? Igreja. O mundo, diga, o mundo é o mundo. E a igreja é a igreja. Então a igreja é para aquelas pessoas que querem sair do mundo. Amém, irmão? Eu pensei que você fosse ficar mais alegre com isso, porque eu estou falando de você. A igreja é para você, porque você quer sair do... Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Graças a Deus por isso. Você sabia que na Bíblia existem pessoas que são impuras? Você sabia que a Bíblia considera algumas pessoas impuras? Então quer dizer, por exemplo, que isso vai repercutir aonde? Nas nossas amizades. Isso vai repercutir, por exemplo, nos nossos casamentos. Isso vai repercutir, por exemplo, nas nossas sociedades. Eu tenho que pensar com quem eu ando, eu tenho que pensar com quem eu faço planos, eu tenho que pensar com quem eu me associo. Por quê? Porque eu não posso cometer o erro de fazer isso com as pessoas que, segundo a palavra, são impuras. Quem está me entendendo? Amém? A Bíblia vai nos ensinar que existem comidas que são impuras. Comida. A Bíblia vai nos ensinar, por exemplo, que nós devemos orar por tudo que comemos. Porque tudo tem uma impureza, né? Tudo tem uma impureza, né? Então a gente deve orar para que seja purificado e para que a gente possa ser grato. Mas a Bíblia fala assim, ó, as comidas consagradas, se abstenham delas. O que é se abster? Mas não é nem para a gente orar, quer dizer que não é para você orar. Não é para você orar e comer. Porque a Bíblia está dizendo que ela é impura. Impura. Então veja bem, não é tudo que a gente pode comer. A Bíblia fala assim, ó, que existem certas práticas e certos costumes que são impuros. Então eu não posso fazer o que todo mundo faz. Fala para o irmão, não, porque você não é do mundo. A própria frase já explica, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Agora, se você melhorar essa frase, aí fica bom. Se você falar assim, eu posso fazer o que todos os irmãos fazem, aí deveria caber. Se todos os irmãos obedecerem à palavra de... O mundo não, os irmãos sim. Amém, irmão? Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou aqui nas primícias, eu estou preparando o ano para você. Entendeu? Então veja bem, mas isso é costume. Costume. Então, a Bíblia fala que tem certos costumes que são impuros, muito embora sejam costumes. A escola de profética vai tratar sobre isso. Doutrinas, usos e costumes. Tem certo costume que não convém para nós. É costume, não é crime. Não é crime. Mas tem certos costumes que não convém para nós, porque segundo a palavra, ela é impura. A palavra de Deus fala que nem toda religião é fé, fé é fé, religião é religião. Todos podem se misturar conosco, presta atenção nisso, hein? Todos podem se misturar conosco, mas nós não podemos nos misturar com todos. Como assim, pastor? É simples. Se você tiver algo puro, algo bom, então você pode misturar tudo com aquilo ali, não tem problema, porque o bom vai influenciar o ruim. Agora, nós não podemos misturar, né, o bom com o ruim.
Por quê? Porque aí vai perecer. Aí vai haver ali uma concupiscência. Então, veja, é um risco que qualquer pessoa pode vir, por exemplo, a nós. Pode. Nós recebemos religiosos, nós recebemos espiritualistas, nós recebemos ateus, nós recebemos budistas, nós recebemos muçulmanos, nós recebemos qualquer tipo de pessoa. Mas nós podemos, então, nós não podemos. Nós não podemos nos misturar. Por quê? Porque são seitas impuras, são religiões impuras. Nós não podemos, você vai ver aqui, nós não podemos nos misturar com idolatria, nós não podemos nos misturar com feitiçaria, nós não podemos nos misturar com magia, nós não podemos. Mas por que nós não podemos misturar? Porque é misturar o santo com o profano. A Bíblia fala que não dá para misturar luz com... Agora, dá para acender a luz nas... Aí dá. Se você traz as trevas para a luz, as trevas viram o quê? E se você leva a luz para as trevas? Fica treva. Fala para o irmão, fala, você quer virar treva? Então a Bíblia fala isso. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 5, fala assim, ó: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro. Então a Bíblia está dizendo que existe lábios que são impuros. Ah não, mas eu falo o que todo mundo fala. Então repete comigo, eu falo o que todo mundo fala. Se o anjo tivesse aqui, ele falaria assim para você: não faças isto, porque você não é do... Fala para o irmão, fala, você não é do mundo, não pode falar o que todo mundo fala. Então veja que Isaías, ele está aqui, ó, reconhecendo, ó, eu tenho lábios impuros, porque eu vivo no meio de um povo de impuro. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava sair do meio desse povo que é de impuro, para poder ter os lábios. Quem me entendeu aí? Ah, pastor, mas eu não consigo, porque a gente não se liberta do meio. Aí entra lá o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Então, é isso que nós temos que fazer. Porque senão a gente está conversando aí, irmão, e daqui a pouco vai lá, perdoa, escapou. Fala para o irmão, fala, não pode escapar. Porque não pode ter, fala aí, não pode ter. Se escapou é porque está dentro. Se está dentro é porque está vivendo no mundo. E é por isso que nós temos que sair do mundo e viver na igreja. Amém, irmão? Porque aqui você ouviu algum palavrão hoje? Você não ouviu, né? Então, se você acostumar a viver sem falar palavrão, você vai passar a ter lábios puros. Mas se você vive no meio de um povo de impuros lábios, você vai ter lábios impuros. Efésios capítulo número 5. Efésios capítulo número 5, versículo a partir do número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer nomeie entre como convém a... Então nós somos, segundo a Bíblia, santos. Então essas coisas não nos convém nem falar delas, nem fazer mas nenhum comentário, pastor. Não, pergunta para o irmão, e uma fofoca, pode? Nem conversações torpes,
nem palavras vãs, ou chocarrices, discussões, brigas, desentendimentos, coisas estas que no nosso meio, no mundo é o quê? Normal, fala aí, normal. Mas olha aí, ó, coisas essas que no nosso meio são o quê? Inconveniente, totalmente desprezível. Totalmente. Então veja bem, a gente não pode se dar, né? Não vai depender do Espírito Santo, né? Não vai depender de Deus, não vai depender de mim, vai depender de você. A gente saber que a gente não pode dar lugar. Fala para o irmão, irmão, não pode dar lugar, irmão. Porque na casa de Deus isso é inconveniente. Antes, pelo contrário, nós devemos andar na presença de Deus de que maneira? Com ações de... Amém? Diga comigo, graças a Deus. Vamos reforçar isso agora? Fala, graças a Deus. Agora, ó, com aquela revolta santa no coração contra todas as coisas que te irritam, você vai dizer bem forte, graças a Deus. Agora você pode aplaudir o Senhor Jesus. Versículo 5, para terminar aqui, ó. Sabei, pois isto, nenhum incontinente. O que é incontinente? Então quer dizer que a gente tem que ter a nossa estatística, ela não pode ser assim, né? Hoje eu estou bom, hoje eu não estou muito bom não, hein? A paz do Senhor, só se for para você. Nós não podemos ter esse negócio de, hoje eu estou com TPM, hoje, não. Hoje eu estou estressado, não. Nós temos que ser, a nossa estatística, tem que ser retilínea. Amém, irmãos? Por quê? Porque saber isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Mateus capítulo de número 8. Nós estamos falando de coisas impuras. Fala, coisas impuras. Mateus capítulo número 8, versículo de número 2. Isso aqui é o que o anjo falou para João. Falou, João, você não esconde isso de ninguém, tá? Você avisa o povo, quem gosta da impureza é do lado de lá, quem gosta da pureza é do lado de cá, quem gosta da bagunça é do lado de lá, quem gosta da santidade é do lado de cá. Aí ele fala assim, em Mateus capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica. E imediatamente ele ficou limpo Então, pastor, sabe, eu já aceitei Jesus, pastor, eu estou na igreja, mas tem hora, sabe, que eu perco a paciência, tem hora que eu saio do equilíbrio, tem hora que eu perco de vista a bênção, pastor. O que eu faço? Então, você deve fazer isso, porque esse leproso aqui, ele era na Bíblia assim, o impuro, né? O impuro. Então, não tinha remédio para ele. O remédio para ele por exemplo, ele era um judeu, né? Um judeu. Mas pelo fato dele ser impuro,
Então ele não podia conviver com os judeus. Ele tinha que ficar nas cavernas, fora da cidade, né? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes não conseguem viver dentro da igreja, porque gosta de discussão, gosta de ficar brigando, gosta de ficar se contendendo, de ficar falando, de ficar comentando. Aí ele fala assim: quer saber de uma coisa? Também vou embora daqui. O certo não é ir embora daqui, porque toda igreja deveria ser igual. O certo deveria a gente poder chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não quero ser do jeito que eu sou. Jesus, eu quero ficar limpo como eles são limpos. Então, Jesus, o Senhor pode me limpar? O Senhor deseja me limpar? Aí Jesus disse assim: eu quero. Ó, Jesus quer me limpar. Você acha que eu não preciso falar isso com Jesus? Você acha que eu sou um santo do pau oco? Você acha que eu não penso? Você acha que eu não sinto? Você acha que se você vier aqui me beliscar, eu vou dar glória a Deus? Você acha que se você ficar me cutucando, eu também não vou ferver? Claro que eu vou. Eu tenho que fazer isso aqui todo dia. Eu tenho que ser exemplo para vocês. Eu tenho consciência disso. Eu tenho que dobrar. Se eu não tiver o que falar com Deus, eu tenho que dobrar o meu joelho e dizer isso para Deus: Deus, eu não posso ser impuro. Deus, eu não posso chegar no meu limite. Deus, o Senhor quer me limpar? E eu vou sempre ouvir isso dele: quero. Fica limpo. E ele vai me limpando, e ele vai me limpando, ele vai me limpando. E eu vou seguindo. E ele vai te limpando, vai te limpando, vai te limpando. E você vai seguindo. Quem recebe isso, dê um glória a Deus. Aleluia. Todos nós, irmãos. Se alguém falar assim entre nós, assim: eu não sinto nada disso, eu não sinto nada. Então, filho, você morreu, esqueceu de ir para a glória. Você já está morto e não sabe. Porque quem é vivo, sente. Quem é vivo ainda está no corpo da carne e precisa ser limpo. Quantos nesta noite desejam ser limpos aqui? Quantos? Levanta a sua mão e de toda a sinceridade do seu coração, diga assim: Senhor, o Senhor quer me limpar, Senhor? E ouve a resposta: dizer, quero. Fica limpo. Aleluia. Aleluia. Vamos ser limpo, pessoal. Vamos ser limpo. Nós temos essa chance, nós não somos, mas Ele pode nos fazer limpos. Aleluia. E nós temos essa oportunidade. Então veja que a Bíblia fala que é assim que cura a impureza. Ninguém nasce puro. Ninguém amanhece num domingo puro, numa segunda-feira pura. Não, a gente vai pedindo: Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, não deixa esse resíduo parar não. Senhor, não deixa essas raízes se transformar em raízes de amargura, de ressentimento. Senhor, não permita. Nós temos que orar constantemente, mas não deixa você ser impuro. Lute para que você receba de Deus a graça da purificação. Amém? Em contrapartida, a Bíblia fala das pessoas que são puras. Quem são essas pessoas que são puras? Pureza é separação. Então, a Bíblia fala que são pessoas que antes eram ímpias, eram pessoas pagãs e que se tornaram puras por causa da obra do Espírito Santo. Quem são as pessoas puras? São aquelas que saíram do mundo. São aquelas que deixaram as práticas e deixaram os costumes e receberam a oportunidade do pertencimento. Sabe o que é o pertencimento? Levanta a mão e diga assim: agora eu pertenço a Jesus.
pertencimento. Aleluia! Sabe, nós somos de alguém. Eu não sou da Cidinha. A Cidinha não é minha. Eu sou de Jesus. A Cidinha é de Jesus. Diga, eu sou de Jesus. Pode aplaudir, adorá-lo e glorificá-lo. Olha Romanos capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 19. Olha só. Falo como homem. É o apóstolo falando, tá? Falo como homem. Quer dizer, sou participante disso que eu vou falar para vocês, porque eu sou igual a vocês. Por causa da fraqueza da vossa carne. Deixa eu só conferir aqui, peraí. Isso mesmo. Por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes, presta atenção nisso, ó. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificar. O que ele está dizendo? Ó, assim como nós éramos aplicados lá no mundo, e nós fazíamos coisas absurdas lá no mundo, que os nossos pais diziam para nós, não faça isso, mas a gente fazia. Os nossos pais diziam assim, eu não sei como que você aguenta fazer isso, mas a gente se dedicava, e a gente fazia, a gente era criativo nas coisas do mundo. Ele fala assim, então agora, da mesma maneira, se aplique com força, se aplique com entendimento, para agora fazer as coisas que são puras, que são de Deus. Se nós éramos os mais impuros, agora nós vamos ser os mais puros para a glória de Deus. Aí ele fala assim, ó, porque quando eras escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado que vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. A gente nem quer falar sobre elas. Tem coisa que você, você nem cogita, por quê? Você nem sabe como que você fez, Você só sabe que você fez. Mas você fala assim, não vamos nem falar sobre isso. Deixa isso quieto. Deixa isso do jeito que está. Mas olha que ponto que nós chegamos. A ponto de fazermos coisas das quais hoje a gente se envergonha. Então a Bíblia fala assim, da mesma maneira, agora no Senhor, façam coisas para que vocês se alegrem. Se nós fomos desafiados na impureza, vamos ser desafiados naquilo que é puro, irmão. Vamos ser desafiados. Aí fala assim, ó, versículo número 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quantos são servos de Deus aqui? Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. Fala comigo, porque o salário do que eu fazia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas esse versículo, olha, 1 Tessalonicenses, um pouquinho à frente aí. 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo a partir do 3. Pergunta para quem está falando: é isso que você gostaria? Falei: é isso que você gostaria? Ser limpo, ser puro? É por isso que você está aqui? Porque você está cansado daquela imundície, está cansado daquela sujeira, está cansado daquela mentira, está cansado daquela destruição? É por isso que você está aqui? Então olha só o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois esta também é a vontade de a vossa santificar, que vos abstenhais da prostituição. Está vendo, pessoal? Tem prostituição no mundo? Tem ou não tem? Mas é para nós? Não é para nós. Então você precisa se ver livre dela. Você não pode se envolver com ela. Ah, mas todo mundo faz. Mas não é para nós, é para o impuro. O impuro se prostitua cada vez mais. E o puro? Fuja dela cada vez mais. Então, olha o que a palavra de Deus está falando. Então, abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. De que maneira? Em santificação, olha, e honra. Mas o nosso corpo é diferente, não, é igual ao deles. Mas eles podem fazer o que eles fazem? Eles podem. E eles nem chegaram aonde eles ainda vão chegar. Você nem viu ainda o máximo. Você ainda vai ver. Mas e nós? Nós vamos continuar. Nós vamos continuar guardando, preservando. Nós vamos continuar em santificação e em... Por quê? Porque nós não somos como eles. Eles perderam o rumo, perderam o caminho, mas nós ainda estamos no caminho, nós ainda continuamos sendo imagem e semelhança daquele que nos fez. Amém? Olha lá, né? Possua o seu corpo em santificação e não com desejo de lascívia, como os gentios. E por que eles fazem isso, pastor? Porque eles não conhecem a... Pergunta para o irmão, você fala: você conhece a Deus? Ai, que bom que você conhece a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu... Pergunta para o irmão: eu estou te ofendendo aqui em alguma coisa? A minha roupa está muito escandalosa, o meu falar não está adequado, eu estou te ofendendo de alguma maneira? Porque é isso que a palavra... Nós não podemos nos ofender. Tem coisa que é uma ofensa. É uma ofensa a Deus, a nós, a nossa fé. Então ele fala aí, né? Você não ofenda, né? Não ofenda. Em matéria, ninguém ofenda ou defraude seu irmão, porque o Senhor, presta atenção nisso, o irmão fica falando de mim. O irmão não é problema. Nossa, a irmã falou que eu estava com aquela roupa que não estava legal. O irmão não fala para quem vai. O irmão não é problema. O problema é o Senhor. Olha aí, porque o Senhor é contra todas estas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele não só é contra, como ele é o vingar. Não fica barato. Pessoa, ela entra na presença de... Não fica barato. Não fica barato. Entendeu? Então, veja que a palavra do Senhor, ela vai nos ensinando a conhecer o Senhor. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para... Fala assim: você não sabia disso? Fala: você não sabia? Pergunta aí: você não sabia disso? Puxa, me enganaram, me convidaram para vir para a igreja, falaram que era tão legal, que ia ter festa, ia ter não sei o quê. Mas eu não sabia que era para isso não, para mudar de vida, para ser uma vida diferente. Eu não sabia não.
Ah, então se você não sabia, fica. Ah, não gostei, come menos. Ah, eu gostei, então come tudo, come tudo. É assim, igreja é assim, ué. A gente não pode enganar ninguém. Ah, mas a turma fica pegando no meu pé. Se está pegando no teu pé, é porque você tá tropeçando. E nós vamos pegar, nós somos uma igreja que pega no pé. Nós somos sim. Ah, fica cuidando da minha vida, então, a gente cuida. Você cuida da minha, não cuida? Vai eu fazer uma bagunça aí para ver, hein? E eu sou diferente de você? Não sou. E eu não ligo de ser cobrado. Por isso que eu também não escondo que cobro. Amém? Vamos aplaudir o Senhor só para dar uma aliviada. Acho que ficou tenso, né? Eu já vou encerrar, ó. Presta atenção agora, ó. Como a gente tá precisando ser limpo, ó. A gente não pode perder de vista, assim como tem coisas que são impuras na Bíblia, tem coisas que são puras. São puras. Fala para o irmão, fala. São puras. Quais são as coisas na Bíblia que são puras? Deus. Deus é o quê? Não adianta a gente querer mudar Ele. A gente é que precisa mudar diante. É Ele que vai entrar na minha? É? Quem que vai entrar na de quem aqui? Fala, nós entramos na. Então se Ele é puro, nós temos que ser o quê? Puro. Ó, você quer ver, ó? Mas a turma está escandalizando Deus aí, não está? Está detonando Deus, né? A turma está perdendo essa referência de que Deus é puro, né? Está perdendo essa referência, mas não é porque a turma vai perder a referência que Deus vai se tornar impuro. Então nós é que precisamos ter juízo, e nós precisamos falar todo dia para nós, Deus é puro. Fala, Deus é puro. Fala, Deus é puro, e dá 3 pulinhos, vai. Ué. Deus é puro. A casa de Deus é o quê? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? A casa de Deus é pura. A Bíblia fala assim, ó, guarda os teus pés quando você entrar na casa de Deus. Guarda os teus pés. Guarda, porque a casa de Deus é pura. Moisés, tira a sandália, porque esse lugar que você está santo, fala assim, este lugar, santo és. Vamos aplaudir e adorar a Deus. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar por isso, porque você vai ver um monte de igreja perdendo essa referência. Assim como perde a referência da santidade de Deus, estão perdendo a referência da santidade da casa de Deus. Mas nós não temos nada a ver com elas, porque também existe um monte de igreja que ainda luta e são perseverantes para fazer da casa de Deus um lugar santo. E a nossa igreja, enquanto nós estivermos aqui, vai ser um lugar santo. Amém, irmão? Outra coisa que é santa, a palavra é santa. Mandaram alguma coisa para você na internet, nem termina de ler, não brinca com a palavra de Deus. Se tiver brincando com a palavra de Deus, já apaga. Não leia, não dê risadinha, não se divirta com as coisas de Deus, não multiplique, não passe à frente, não entre nessa onda, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Olha o que fizeram aqui, olha do jeito que eles estão. Não faça isso.
A palavra de Deus é os louvores de Deus, o altar de Deus, a unção de Deus, a oração a Deus. Santo, pessoal, é tudo santo. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós, aleluia, vamos aplaudir, vamos glorificar, vamos adorar a Deus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Nós somos, fica de pé, fica de pé. Fica de pé e vibra comigo. Fala para o irmão, fala: nós somos, irmão. Nós somos, irmão. Nós somos. Aleluia. Somos. Mas não somos porque somos. Somos porque Deus nos permite ser. E em todos os momentos nós precisamos pedir, clamar.